nascimento de Moisés. Um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo, e ela engravidou e deu à luz um filho. Vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e o vedou com piche e betume. Colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos à margem do Nilo. A irmã do menino ficou observando de longe para ver o que lhe aconteceria. A filha do faraó descera ao Nilo para tomar banho. Enquanto isso, as suas servas andavam pela margem do rio. Nisso, viu o cesto entre os juncos e mandou sua criada apanhá-lo. Ao abri-lo, viu um bebê chorando. Ficou com pena dele e disse: este menino é dos hebreus. Então a irmã do menino aproximou-se e perguntou à filha do faraó: a senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar o menino? Quero, respondeu ela. E a moça foi chamar a mãe do menino. Então a filha do faraó disse à mulher: leve este menino e amamente-o para mim, e eu lhe pagarei por isso. A mulher levou o menino e o amamentou. Tendo o menino crescido, ela o levou à filha do faraó, que o adotou, e lhe deu um nome de Moisés, dizendo: porque eu o tirei das águas. Amém? Até aqui você pode se sentar. Aleluia, adorando o nome do Senhor. Glória a Deus. A palavra do Senhor, ela nos fala que neste momento, Faraó, ele tinha dado uma ordem para que todos os meninos fossem mortos. Eles, se nascesse algum menino, era para matar. Ele estava querendo impedir o nascimento, aleluia, dos meninos. Mas a palavra do Senhor, ela vai nos falar que Joquebede, ela tem o seu filho, e ali as parteiras não matam o filho dela, e ela esconde aquela criança por 3 meses. E você conhece essa palavra, que ela esconde aquela criança, ela vai se desenvolvendo, ela vai crescendo. Enquanto está no alcance dela poder esconder a criança, ela está escondendo. Mas com 3 meses, nós sabemos que um bebê, ele começa a resmungar. Agora ele já tem mais força para chorar. E aquela mulher, ela vê que não tem mais jeito de esconder. Porque aquela criança, ela já está fazendo sons para se comunicar. Aquela criança, quando sente fome, quando sente o incômodo agora, o choro dela era bem baixinho, dava para ela esconder aquela criança dentro daquela tenda. Mas agora aquela criança tem força para alguém ouvir o seu choro. E ela vê que não tem mais jeito. E com medo daquela criança morrer à espada, porque se Faraó descobrisse, ia arrancar aquela criança, ia matar aquele bebezinho que tinha acabado, aleluia, tinha meses de vida. E por ela ter este medo, por ela ver o risco que aquela criança estava correndo, ela pega e faz um cestinho para aquela criança. Ela betuma por dentro e por fora. E ela coloca aquela criança no rio Nilo. Porque
ela faz o que ela pode, o que está ao seu alcance. Dali para frente, ela não tem mais condição de esconder a criança. E eu fiquei imaginando aquela mãe. O Rio Nilo era um lugar de perigo, era um lugar que acontecia muitas mortes. Mas aquela mulher, ela faz o que ela pode com as suas mãos, coloca a criança no cesto, coloca no Rio Nilo. E ela está dizendo para Deus, até o momento estava nas minhas mãos, e eu fiz tudo o que eu podia para escondê-lo. Agora, Senhor, eu não posso mais esconder. Agora eu entrego nas suas mãos. E que o Senhor faça o melhor. E quando eu comecei a meditar nessa palavra, nesta noite, eu vi o Rio Nilo como se fosse o mundo, pastor. Quando você não pode mais esconder um projeto de Deus no mundo. E aquela mulher, ela disse para Deus, eu não posso esconder ele mais. Se eu continuar tentando esconder, ele vai morrer. Agora eu entrego nas suas mãos. Eu fiz o que eu pude. Fiz o meu melhor. Agora está nas suas. E ali fala que aquela mulher, aleluia, não deu nome para aquela criança. Colocou ele no cestinho. E para o mundo aquela criança ainda não existia. Para Faraó ele não tinha conhecimento daquela criança. E eu estava meditando, porque aquele menino não tinha direito mais de chorar. Não tinha direito, se ele continuasse dentro de casa, não tinha direito de se expressar. Era um projeto de Deus, mas que estava dentro de casa, estava crescendo, mas ninguém estava vendo. E ela coloca, e fala a palavra do Senhor, que quando ela coloca no Rio Nilo, ela vira as costas, porque ela não quer ver o pior que possa acontecer. Ela vai embora, mas alguém da sua casa permanece olhando de longe, observando o que vai acontecer. E fala que a filha de Faraó desce para se banhar, e ela está com as suas servas, os quais estão andando à beira do Rio Nilo. Mas Deus não deixa que as servas vejam aquela criança. Deus faz a filha, a princesa de Faraó, ver aquela criança. Ela vê um cesto, e quando ela vê o cesto, ela dá a ordem, pega esse cesto e traga para mim. E quando ela pega o cesto, ela olha de perto, ela diz, é um menino. E ela diz, é tão bonito. Mas ele pertence aos hebreus. É filho de um dos hebreus. E ali aquela menina, irmã daquela criança, fala, você quer que eu chame uma mulher dos hebreus para amamentar essa criança? E ela diz sim. E aquela mãe é chamada novamente. Ela vem para ver o seu filho com vida, para ver que alguém grande pegou aquilo que era dela, e aquela pessoa diz para ela, cuida dessa criança para mim, e eu vou te pagar por isso. Quando ele estiver grande, você traz ele para mim. E quando aquela mulher, ela vai cuidando daquela criança, ela amamenta, e quando ele cresce, ela leva até aquela filha de Faraó. E é naquele momento que aquela criança vai ter um nome. E eu sempre olhei essa palavra e eu me pensava, como que uma mãe não dá um nome para o filho? Aqui a princesa,
é normal, ela não era mãe, ela ia esperar a criança crescer, para ela olhar para o rostinho e dizer, tem cara disso, tem cara desse nome. Mas mãe, quando está gerando, já está pensando em um nome. Mas aquela mulher não colocou o nome do seu próprio filho. E eu disse para o Espírito Santo, como que uma mãe não coloca nome no próprio filho? E Deus começou a ministrar no meu coração, que aquela criança, como diz, para o mundo ela ainda não existia, estava escondida, alguém cuidou daquele projeto. Aleluia. E Deus falava no meu coração que por algum tempo alguém cuida de nós. Aleluia. Dentro de casa a gente ainda não existe para o mundo espiritual. Porque enquanto nós não abrimos a nossa boca, nós não vamos ser conhecidos, aleluia, pelo mundo. Enquanto nós não temos força para chorar, para pedir socorro, alguém não vai estender a mão para nos ajudar. Aleluia, alguém está cuidando de alguém, de um projeto de Deus. Mas ele não deixou que esse projeto aparecesse para as outras pessoas, porque está com medo de alguém matar aquilo que Deus, aleluia, formou dentro de você. Deus está falando comigo e com você, igreja. Tem projeto que ainda não aconteceu, porque o medo está dentro de nós e está dizendo, não mostra para ninguém, não faz, porque alguém vai tentar te desanimar, alguém vai tentar puxar o seu tapete. Mas quando a gente entende que o projeto foi Deus que deu e a Ele que sustenta, quando a minha mão, quando o meu braço, ele se enfraquecer, ele tremer de medo e dizer, eu não posso carregar tamanho projeto sozinho, eu não consigo. Quando eu entender isso, quando eu disser, eu preciso confiar, eu preciso pegar aquilo que Deus me deu e parar de guardar para mim mesma. Eu preciso mostrar para alguém o meu milagre. Eu preciso contar para alguém o que Deus fez dentro da minha casa. Eu preciso contar para alguém o que Deus fez dentro da minha vida. Aquela criança, ela era ameaçada enquanto ela não era vista. Tem momento que a gente passa e pensa que as coisas não vai dar certo. E a ameaça continua dizendo para você, não vai dar certo. Vai morrer, não vai aguentar. Porque ninguém viu. Mas está crescendo, mas não pode abrir a boca para falar. Às vezes a gente tem medo. A gente fica com medo de sonhar. Porque às vezes parece que aquilo que a gente sonha, só de contar, parece que as pessoas vêm atrás do nosso sonho. Parece que as pessoas vêm e tentam frustrar os nossos sonhos. Mas Deus, Ele tem uma palavra para a sua vida, Ele tem uma palavra para a minha vida. Aquilo que Deus, Ele te prometeu, o mundo ele pode saber, mas ele não vai conseguir destruir aquilo que Deus te deu. Aleluia. No momento em que ela deixa na mão de Deus, Deus está dando uma ordem no mundo espiritual, dizendo, aleluia, a confiança daquela mulher está dizendo, faraó nenhum vai cortar a espada aquilo que Deus me deu. Deus está falando para nós, faraó não vai cortar nada do que ele entregou nas suas mãos. Aleluia, ele não vai tocar, ele não vai ferir, ele não vai matar. Deus vai fazer alguém grande olhar para aquele barquinho, para aquele cestinho, e ele vai ter a curiosidade de saber o que está dentro. Parece tão simples, parece tão pequeno, aleluia, mas Deus fala que vai fazer crescer.
Aleluia. E quando alguém olhar na simplicidade do que você tem, quando você tiver coragem de mostrar um pouquinho que você tem, alguém vai olhar e vai falar: que coisa maravilhosa que Deus fez. Que livramento é este que estava dentro da tua casa e eu não sabia. Aleluia. Aí eu fiquei: Senhor, porque ele não tinha nome? Porque ele demorou tanto a ter um nome? Algo tão simples. A gente dá um nome, aleluia, a gente planeja um nome quando está sendo formado. Mas quando nasce, não fica sem nome. A gente decide, a gente toma a decisão e diz: vai ser assim, vai se chamar assim. Por que que aquele menino não podia ter um nome? E Deus falou no meu coração: porque ele ainda não estava preparado para ter o nome. Aleluia. Ele ainda não tinha força suficiente para ter nome. Aleluia. Você percebeu o que a palavra disse? Ela amamentou aquela criança escondido. E Deus, Ele quer tratar de você, não é só quando você está só Ele e você. Ele quer te tratar dentro da tua casa, Ele quer te tratar dentro do teu emprego, Ele quer te tratar no meio da tua família, Ele quer te tratar no meio da tua igreja, no meio da tua parentela. Ele quer mostrar para alguém: eu estou cuidando dele, sou eu que estou sustentando ela, sou eu que estou dando alimento para ela, para ele continuar de pé, para ela continuar lutando. Aleluia. Chama de novo a mãe, alimenta ele para mim, porque só ela pode dar o alimento para aquela criança crescer. Deus está falando para alguém nessa noite: para de empurrar o que é seu para outra pessoa fazer. Para de pegar o seu sonho e jogar nos braços de alguém, porque você está com medo, dizendo: eu não vou conseguir concluir. Deus está falando: esse projeto, esse sonho só vai acontecer se estiver de volta nos seus braços. É você que tem que alimentar este sonho. É você que tem que alimentar esse projeto. Aleluia. E quando algo está, aleluia, sustentado, está alimentado, vai crescer, vai aparecer e vai estar pronto, aleluia, para começar a dar os primeiros passos. Aleluia. Mas aquela criança simboliza a nossa vida, porque aquele menino nasceu, mas não podia ninguém saber que ele tinha nascido. Ele apareceu naquele rio, mas ainda, aleluia, ele não podia aparecer para Faraó, porque ainda era fraco, ainda era pequeno. Aleluia. Mas quando ele já está em condições de caminhar, quando ele já está em condições de abrir a boca e se expressar, quando ele está em condições de ter aprendizado, é níveis o qual o Senhor faz a gente passar. E quando aquela criança está preparada para começar a aprender, Deus dá um nome. Aleluia, porque todo projeto que Deus nos dá não é para ficar guardado na gaveta. Todo projeto que Deus dá para nós não é para ficar só dentro da nossa casa. Aleluia, não é para trazer benefício próprio. Aleluia. Quando
aquela criança agora, ela pode reagir, ela pode escolher, ela pode decidir. Ela abre a sua boca para se expressar. Deus deixa que aquela criança chegue até aquela mulher, o qual o Senhor tinha um propósito para usar a vida dela, para que alguém aparecesse. E ela tem que dar um nome. E ela está querendo dizer, em outras palavras, Moisés, porque eu o tirei da água, ela está querendo dizer, porque tem vida, porque nasceu. Essa criança, quando acontece algo de perigo nas nossas vidas, quando tem um acidente, o que a gente fala? É um novo nascimento, nasceu de novo essa pessoa. Como que ela passou por isso? E é isso que Deus está fazendo. Aquela moça está dizendo, aquela criança podia ter morrido, mas ela nasceu. Deus está falando para alguém nessa noite. Quando o mundo vê os seus sonhos nascer, aleluia, Deus vai dar um nome. Deus vai me dar um nome, vai te dar um nome. Aleluia. Mas Deus, Ele não se precipita em nos dar um nome no momento errado. Tem momento que a gente quer ser tanta coisa, mas a gente não está preparado, não está alimentado, não está forte. Mas no momento em que nós estivermos preparados, Deus vai dizer, está acontecendo o nascimento de um milagre. Está acontecendo o nascimento de uma promessa. Aleluia. E aquela criança recebe o seu nome. E eu entendo que aquela mãe não dá nome para aquele projeto, porque o projeto estava nas mãos dela, mas o projeto não era dela. E ela sabia, em outras palavras, estava dizendo, o Senhor sustentou o projeto nas minhas mãos, e quando eu não pude, o Senhor cuidou dele para mim. E quando eu não tinha condições de fazer, o Senhor enviou alguém que fizesse o que eu não podia fazer. Mas me chamou de volta para pegar a responsabilidade de cuidar de novo. E quando acaba a sua, aleluia, quando você acaba a responsabilidade, porque até ali você cumpriu o cuidado, agora é momento de deixar Deus dar o crescimento, dar o melhor, aleluia. Se você está entendendo, a responsabilidade que é sua, faça, cumpra. Mas quando você não puder fazer mais, a responsabilidade é de Deus. E Ele dá o melhor. Aquilo que eu e você não temos condições de fazer, Deus vai fazer por você. Aleluia. Deus, Ele quer nos alimentar essa noite. Ele quer te dar um nome. Qual é o nome que Deus poderia me dar? Qual o jeito que você entrou aqui? Será que Deus podia dar um nome no começo do culto? Ou será que Ele vai te dar um nome no final deste culto? Aleluia. Aplauda o Senhor Jesus.